Pronto, gente, eu não vou me estender muito, tá, em relação a isso, mas é o seguinte, você tem dois pontos, né? A distância entre esses dois pontos é o tamanho do segmento de reta que está entre eles dois, tá? E no caso, a fórmula que eu vou apresentar, distância do ponto A ao ponto B, é essa que está indicada aí, tá? Essa fórmula aí, eu vou contar uma curiosidade sobre ela, ela vem do Teorema de Pitágoras. Mas se você olhar, por exemplo, a própria imagem da lista de exercícios, né, essa que está bem no início, você tem realmente uma noção do como é que seria o Teorema de Pitágoras associado a essa distância, tá? Na verdade, a distância aqui ela seria a hipotenusa de um triângulo retângulo, tá? Seria mais ou menos isso, mas eu não vou me estender, até porque eu tenho que ser o mais objetivo possível para esse assunto aí, tá ok? A distância, por exemplo, eu vou pegar aqui, se eu pegar o ponto F, a distância do ponto F à origem, por exemplo, observem aí, a distância seria 4. É só você contar os espacinhos que tem aí. Só que, por exemplo, para fazer a distância do ponto A ao ponto B, isso já não seria possível. Mas você pode imaginar um triângulo retângulo tendo o AB como hipotenusa. E se você observar o ponto N também, ele seria o vértice desse triângulo retângulo que eu estou imaginando. Tá? Pronto, mas o objetivo é aplicar essa fórmula aqui, está indicada aí. Então é o seguinte, distância do ponto A ao ponto B. Então você vai subtrair os x, subtrair os y, tá? Depois você faz a diferençazinha, de cada diferença eleva ao quadrado, tá? Então a distância do ponto A ao ponto B ficou raiz quadrada de, então fica, né? Aí você coloca dentro da raiz xa menos xb, tudo isso elevado ao quadrado, mais ya menos yb, também elevado ao quadrado. Então soma e os dois quadrados e tira a raiz quadrada, tá? Se for no lugar do ponto A e ponto B, por exemplo, for o ponto H e ponto C, então é só você trocar a letrinha. Por exemplo, é do ponto H ao ponto C, por exemplo. Então você troca o A por H e você vai trocar o B pelo C. Basicamente é isso que você vai fazer, tá? Como exemplo, eu vou fazer o exercício 1, eu vou fazer o item A e o item B, tá? Então, no item A é a distância do ponto A ao ponto B, e no item B, B de bola, é a distância do ponto D ao ponto E. Exercício 1 do nosso TD 13, ok? Então, vamos lá. No item A, você vai fazer a distância, se você quer saber, a distância do ponto A ao ponto B. Só que para isso, você precisa conhecer o ponto A. O ponto A, eu vou indicar aqui, eu falei já no primeiro vídeo, é o ponto menos 3, 4. X é menos 3, o Y é 4. O ponto B vai ser o ponto 5 menos 2. X é 5, o Y é menos 2. Então pronto, para a gente fazer a distância do ponto A ao ponto B, primeira coisa, eu identifiquei o ponto A e o ponto B, né? Eu já tinha falado isso na primeira parte. E aí ficou o seguinte, tá? Na fórmula que está indicada aqui, você vai precisar fazer xa menos xb, então eu vou fazer isso aqui separado, tá? Eu não vou substituir direto. Então xa menos xb vai ser igual, eu vou botar esse menos aqui, que é esse aqui. O x do ponto A é menos 3, tá? E o x do ponto B é 5. Então ficou menos 3 com menos 5. Menos 3 com menos 5, esse resultado vai ser sinais... menos 3 com menos 5, sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Então, menos 8. O YA menos YB, isso aqui você faz bem devagar, com bastante cuidado para não se atrapalhar nesses sinais, né? Y do ponto A, então, é o 4.
Então, vou botar 4. O menos o y do ponto B é menos 2. Então, eu coloco aqui, ó, menos 2. E aí vai ficar 4 menos menos 2, 4 mais 2, esse resultado é 6. Então, para fazer a distância do ponto A ao ponto B, você vai precisar usar esses dois valores aqui. Então, para concluir, vou concluir aqui, ó, distância, deixa eu fazer aqui, ó. Então, vai ficar o menos 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Distância do ponto A ao ponto B vai ficar, ó, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Negativo com negativo, jogo de sinal da multiplicação, vou falar disso ainda. É positivo, né? É 64 mais 36. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então, a distância do ponto A ao ponto B é raiz de 100. E esse resultado é 10. Tá? Vou fazer agora a distância do ponto... Vou fazer o segundo item, que é o item B. Distância do ponto D ao ponto E. Pronto, vamos fazer o item B da primeira. Distância do ponto D ao ponto E. Eu já coloquei aqui o ponto D. O ponto D, os duas coordenadas negativas, né? Está no terceiro quadrante. O ponto E é o ponto 1, 6. Então, a gente vai usar a mesma fórmula da distância entre dois pontos. Só que, claro, a gente vai trocar as letrinhas, né? D no lugar do A e o E no lugar do B. Vou fazer mais rápido aqui um pouquinho. O x do ponto D, então, é menos 4, menos o x do ponto E, que é 1. Então, ficou menos 4 com menos 1, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, vai ficar menos 5. Y do ponto D é menos 3, menos da fórmula, tá? Deixa eu aumentar esse sinal de menos aqui, tá pequeno. E o y do ponto E é 6. Pronto, então ficou menos 3 com menos 6. Também sinais iguais, então a gente vai somar e repetir o sinal. Então vai ficar menos 9. Portanto, distância do ponto D. Agora a gente está fazendo a distância do ponto D ao ponto E. Olha aqui, ó. Não precisa escrever a fórmula a mais, né? Só substituir, vai ficar menos 5 ao quadrado, tá? Vou botar aqui o 2 e mais o menos 9 também ao quadrado. Ok? Pronto. Qualquer número ao quadrado é positivo, então 5 ao quadrado é 25, 9 ao quadrado é 81. Então, a distância do ponto D ao ponto E vai ser raiz quadrada de 25 mais 81. Então, distância do ponto D ao ponto E vai ser raiz quadrada de 106. Não dá a raiz exata, então você pode colocar na resposta lá no gabarito raiz quadrada lá do número que der, ou você coloca o valor aproximado. No caso, para essa atividade aqui, eu estou recomendando que vocês usem apenas uma casa decimal, tá? Não precisa aproximar para mais. Então, por exemplo, vamos fazer aqui raiz de 106. Claro que ela vai ser bem próxima de 10. Ó, tá aqui, ó, 106, raiz de 106. O resultado vai ser 10,29. Você poderia botar 10,3, mas aí pelo padrão que eu estou fazendo lá, você vai botar 10,2. Você pode colocar então a resposta 10,2. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. Você pode colocar 10,2. Ou você bota 10,2 ou você coloca raiz de 106. Então fica para vocês fazerem os itens restantes. É só mesmo para exercitar a fórmula, tá? Próximo vídeo a gente vai falar do ponto médio.